Salve, salve ouvintes e internautas aqui da Rádio Trianon AM em São Paulo e toda a Grande São Paulo. Você, minha amiga, você, meu amigo, muito boa tarde! Uma excelente noite a todos os nossos ouvintes e internautas. Está começando o Radar Paulista desta quinta-feira, hoje, dia 16 de março de 2017. Eu sou Renato Albuquerque, seu companheiro das tardes e do início das suas lindas noites pelo 740, sua rádio Trianon AM em São Paulo e toda a Grande São Paulo, também em Santos pelos 810 kHz e também pela internet no site radiotrianon.com.br. Nós temos também os telefones da Trianon, onde você pode participar, 3289-3581, 3253-4845, tem o e-mail, radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/Renato Radar e também o Facebook. No Facebook você participa pelo facebook.com/Renato Radar ou facebook.com/Radar Paulista. Você que está me acompanhando agora aqui pela TV, você deve estar estranhando, inclusive, esta abertura, toda essa sequência que nós estamos fazendo. E isso é normalmente o que eu faço no rádio, na Rádio Trianon, onde estou há mais de 8 anos. Nós levamos informações diariamente aos nossos ouvintes pelo programa Radar Paulista e agora estamos trazendo também o Radar Paulista na TV aqui pela bcctelevision.com, tá certo? Nós teremos um dia da semana onde nós faremos esse tipo de apresentação aqui na BCC e também vai apresentar comigo aqui o Radar Paulista a Bruna Panunzio. Muito boa noite, obrigado pela presença, Bruna. Boa noite, Renato, muito obrigada. Vamos junto para mais um programa. É isso aí, a Bruna que tem também colaborado comigo no Radar Paulista diariamente pela Rádio Trianon e agora também está conosco aqui na BCC Television. É o Radar Paulista na TV, quer dizer, o rádio na TV. E é uma forma também da gente levar a prestação de serviço, informação de qualidade para você, ouvinte, internauta, telespectador que acompanha conosco diariamente o Radar Paulista. E nós já vamos começar aqui dando essa atualizada nas informações, né, Bruna? Falando da paralisação de professores da rede municipal de ensino, Bruna. É verdade, alguns professores da rede municipal ainda continuam em greve na tarde de hoje. A greve teve início ontem, no dia da paralisação nacional contra a reforma da Previdência, e cerca de 10 escolas, duas haviam professores paralisados. A Escola Estadual Professor Olavo Pessotti, na Zona Oeste, e a Escola Municipal Alexandre Vanucci continuam paralisadas. Os docentes mantiveram a paralisação contra as reformas da Previdência Trabalhista e também do ensino médio. Eles são também contrários a um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal, que pretende criar um regime de previdência complementar na Prefeitura. Então olha só, paralisação, depois nós já tivemos ontem manifestação, aliás, várias manifestações pelo Brasil, e agora também paralisação na rede municipal de ensino, e quem acaba pagando o pato dessas paralisações são os estudantes que acabam ficando sem suas aulas normais aqui em São Paulo. Olha só, como disse a Bruna, a Escola Estadual Professor Olavo Pessotti na Zona Oeste e a Escola também Municipal Alexandre Vanucci Leme na Zona Leste. Então, a Prefeitura precisa agir aí para não deixar paralisar estas aulas, né, o que vai, sem dúvida nenhuma, prejudicar a vida destes estudantes, né? E olha só, falando também de política, a Justiça do Maranhão condena a ex-prefeita, símbolo da ostentação, uma ex-prefeita bonitona, né, do Maranhão, a ex-prefeita de Bom Jardim, lá no Maranhão, a cidade de Bom Jardim, a Lidiane Leite da Silva. Ela foi condenada por atos de improbidade administrativa durante sua gestão entre 2012 e 2015. Sua figura ficou conhecida por estar envolvida em esquemas de corrupção, enquanto ostentava carros luxuosos, né? Saía toda bonitona em carros luxuosos e roupas de marca nas redes sociais. De acordo com o portal UOL, Lidiane é acusada de reduzir salários de professores. Veja só, por isso que o professor porque o prefeito vai lá, reduz o salário, sem justificar a ausência de recursos nos cofres municipais. Juiz Rafael Leite Guedes acatou as denúncias do Ministério Público Estadual e suspendeu os direitos políticos da ex-prefeita com razão, né? Tinha que realmente, não tinha outra forma. Fica ostentando riqueza quando na verdade, imagina chegar lá no Maranhão, no meio do sertão do Maranhão, imagina se as pessoas não sofrem lá
o diabo com a falta, né, de verba que normalmente a prefeitura desses locais não canaliza, né? A sentença proferida nesta última segunda-feira, dia 13, também determinou uma multa de 50 vezes o valor de remuneração da Lidiane, cujo valor será revertido aos cofres municipais. Então, a justiça também agindo para que nós tenhamos um Brasil melhor, um Brasil sem corrupção. Mas a gente também tem notícia boa, viu, ô Bruna Panunzio? Olha só, o Estado de São Paulo faz mutirão para antecipar cirurgias, exames e consultas. É verdade, o governo de São Paulo vai fazer um mutirão para realizar aproximadamente 130 mil consultas, exames e cirurgias no estado. Os atendimentos acontecerão entre o próximo sábado 18 até o outro sábado, dia 25, das 8 às 17 horas. No total, 150 hospitais estaduais, centros de saúde e ambulatórios médicos, os AMES, terão agendas extras desses dias. Serão 40 mil exames, 5 mil cirurgias e 15 mil consultas previamente marcadas, já com os pacientes inscritos nas unidades. Eles seriam realizados em até 2 meses, mas foram antecipados. Tá certo? Então, olha só, quem está afim aí de fazer cirurgia, exame e consulta não pode perder esse mutirão do governo de São Paulo, que tem aí, como disse a Bruna também, sábado dia 18 e no sábado da semana que vem, dia 25, das 8 da manhã às 5 da tarde, a possibilidade, né, de se cadastrar e participar desse movimento importante, né? Então essa notícia boa que a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Se você tiver alguma dúvida, também quiser algum esclarecimento em termos de endereço para participar, é só dar aquela gugada, né? Escrever mutirão do governo de São Paulo, dia 18 ou dia 25 de março agora, vem toda a relação de endereços, dos postos de atendimento e tal, e que você poderá, enfim, tentar aí se prevenir ou então marcar a sua cirurgia. É a notícia boa do dia aqui hoje no Radar Paulista. E eu já aproveito para trazer a principal notícia do dia. É uma notícia que já vinha sendo aguardada desde a semana passada, que é a chamada lista do Janot, né? A lista do Janot. Ontem nós demos, né, os nomes principais da lista aqui mesmo no Radar Paulista, e agora essa lista, hoje foram divulgados novos nomes, e um deles é de um ministro do presidente Michel Temer e ao menos 10 governadores. Olha só, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Marcos Pereira, está entre os nomes incluídos nos pedidos de abertura de inquérito entregues pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal contra políticos, assim como ao menos 10 governadores. Pereira é o 6º ministro do governo Michel Temer citado na chamada lista do Janot, que também, veja só, pediu abertura de investigação contra Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, e Bruno Araújo, ministro das Cidades. Entre os nomes citados também estão, veja só, pelo menos 10 governadores, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Luiz Fernando Pezão, do PMDB do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, Tião Viana, do PT do Acre, Beto Richa, do PSDB do Paraná e Renan Filho, do PMDB de Alagoas. Para os governadores, o Procurador-Geral pediu ao Supremo que envie as delações ao Superior Tribunal de Justiça, porque é lá onde eles devem ser julgados. No caso dos ministros, eles devem ser julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Janot encaminhou na última terça-feira, 83 pedidos de abertura de inquérito contra políticos com prerrogativa de fórum no Supremo Tribunal Federal, com base nos acordos de delação premiada de 77 executivos da Odebrecht com a Operação Lava Jato. Então, o que a gente tem até agora para trazer, inclusive, para o público? É que justamente esses políticos, na verdade, eles foram citados em delações, foram, de alguma forma, incluídos nas investigações apontadas até agora pela Operação Lava Jato, e eles poderão aí também sofrer as sanções a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
pegarem essas peças jurídicas e transformarem em denúncias, transformarem esses políticos em réus, e estes são os próximos passos a serem tomados ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Viu, Bruna Panunzi? Vamos trazer as principais notícias do Brasil, no mundo da cidade, falar ainda da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, que determinou o arquivamento de citações de Sérgio Machado a Aécio Neves. Sim, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de citações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sobre o Aécio Neves, presidente do PSDB. Fachin atendeu o pedido do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, que considerou que, em razão do tempo decorrido das suspeitas apresentadas, houve prescrição, ou seja, não pode mais haver punição. E essa é uma das preocupações, sem dúvida nenhuma, que as pessoas têm, né? O cidadão tem, na medida em que fica aquele jogo de empurra-empurra e, consequentemente, não se chega a lugar nenhum. As investigações, os inquéritos acabam se transformando em grandes pizzas, né? Como acontece aqui neste caso, em que o ministro Luiz Edson Fachin não pode realmente dar sequência ao andamento desse processo da citação do Sérgio Machado ao Aécio Neves, justamente porque houve aí uma questão de arquivamento por causa do tempo decorrido. Houve um excesso de tempo das investigações e, consequentemente, houve esse tempo acima daquilo que é considerado por lei. O Machado, presidente da Transpetro naquela ocasião, afirmou que em 1998, quando era líder do PSDB no Senado, se integrou ao Comitê Central de Campanha de Reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Disse ele que o então senador Teotônio Vilela e o então deputado Aécio Neves, hoje senador, definiram um plano de eleger a maior bancada federal possível na Câmara para que pudessem viabilizar a candidatura de Aécio à presidência da Câmara. O plano, segundo o Sérgio Machado, era eleger 50 deputados. E o grupo pediu à campanha de FHC recursos para ajudar as bancadas, decidindo assim captar recursos ilícitos para doar entre 100 mil e 300 mil reais a cada candidato. Segundo Machado, veja só, 4 milhões de reais foram repassados da campanha de FHC para a finalidade, segundo sendo uma parte do exterior, entregue por pessoas ligadas à construtora Camargo Corrêa, que também faz parte aí do rol de investigações da Lava Jato. Machado afirmou ainda que a Aécio Neves chegou a receber 1 milhão de reais em dinheiro. Ministro Fachin concordou com o procurador que, como os fatos ocorreram até o ano 2000 e o prazo de prescrição seria de 16 anos pela pena máxima do crime de corrupção passiva, o suposto crime não pode ser mais punido desde o ano de 2016. Você vê como que eles são espertos, né? Eles deixaram passar 16 anos, o processo começou no ano 2000, nós estamos em 2017 e, consequentemente, Aécio Neves não pode ser mais julgado por esse crime dentro do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Bruna, eu vou falar de economia, né? E tem aqui, por exemplo, a informação de que o governo arrecada quase 4 bilhões de reais com um leilão de aeroportos e grupos estrangeiros passam a assumir estas concessões. É verdade, o leilão nos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre garantiu ao governo uma arrecadação de 3,72 bilhões de reais em todo o período da concessão, cerca de 23% acima do valor esperado pelo governo de 3,14 bilhões. O ágio está bem abaixo dos valores praticados nas primeiras rodadas de concessão de aeroportos. Os lances mínimos foram fixados com base em 25% do valor da outorga e esses valores terão que ser pagos no momento da assinatura do contrato. É isso aí, o governo garantiu uma arrecadação para esta etapa no valor de quase 1,5 bilhão de reais, o que representa um ágio de quase 100% sobre o mínimo estabelecido pelo edital, que era de 753 milhões de reais. 3 grupos estrangeiros, a francesa Vinci, a alemã Fraport
e a Suíça Zurich levaram as concessões dos 4 aeroportos. Ao contrário dos leilões anteriores, eles entraram na disputa sem sócios no Brasil. Nenhum grupo brasileiro apresentou proposta pelos 4 aeroportos. Agora, há sem dúvida nenhuma uma questão muito relevante nesse aspecto, que é a questão do atendimento, né? Os brasileiros hoje, na verdade, muitas vezes as pessoas ficam se questionando, tem que passar para a iniciativa privada, tem que continuar sob controle do poder público. O brasileiro está tão cansado de ser mal atendido em tudo quanto é área de serviço público, muitas vezes, que quando esses grupos financeiros, mesmo estrangeiros, tomam conta destas áreas que são responsabilidade do poder público, a expectativa que fica é a seguinte: será que agora estes aeroportos irão funcionar devidamente como deveriam? Né? Porque muitas vezes é aquela coisa, quem está acostumado a ir para aeroporto, aquele monte de fila, é bagagem para cá, bagagem para lá, é mau atendimento, é informação errada, enfim. Talvez, quem sabe, esses 4 aeroportos possam dar aí de alguma forma uma luz no fim do túnel para que a gente tenha uma melhoria no sistema de aeroportos do Brasil. Bruna, e tem notícia internacional, tragédia lá na França. Um pacote bomba na sede do FMI em Paris deixa um ferido. Uma pessoa ficou ferida na quinta-feira, hoje, ao abrir um pacote bomba na sede do Fundo Monetário Internacional de Paris, informaram fontes da investigação. Trata-se de uma secretária que foi atingida nas mãos e no rosto pela deflagração ao abrir a carta, que estava destinada ao chefe do escritório do FMI, Geoffrey Franks, explicou o chefe regional da Polícia de Paris, Michel Cadot, que se deslocou ao local. Em declarações aos veículos da imprensa, Cadot ressaltou que a vida da mulher não corre perigo e que a explosão não afetou nenhum órgão vital e que os danos foram bastante limitados. Com relação ao pacote, que tinha chegado por correio, disse que parece uma bomba pirotécnica ou fogos de artifício. No momento da explosão, haviam 3 pessoas no escritório. A investigação foi encarregada aos serviços secretos e à polícia. O fato aconteceu no edifício que o FMI compartilha com o Banco Mundial na Avenida de Iena, no distrito 16 da capital francesa, que abriga várias embaixadas. O edifício foi evacuado com caráter preventivo e foi estabelecido um perímetro de segurança. Em uma primeira reação, antes da revelação de detalhes do fato, o presidente francês François Hollande disse durante uma visita ao departamento de Var, no Sudeste, que era preciso falar de atentado, não há outras palavras para isso. Além de solidariedade com a pessoa ferida, acrescentou: temos que encontrar os culpados. Então, temos que encontrar os culpados, mas na verdade o que nós temos visto, né, na medida em que os atentados terroristas se avolumam com o passar do tempo, nós não temos visto no sentido prático das polícias, tanto europeia como norte-americana, algo que faça com que turistas, cidadãos destes países possam viver em paz, que possam viver em segurança, porque toda hora nos últimos tempos nós temos visto situações como esta e há essa sensação de insegurança muito forte por parte de pessoas que vivem na França. Você mesma, né, Bruna? Sim, você exatamente. Morou uma época na França, ano passado, não foi isso? Sim. E acho que a sensação que você tinha não era das melhores. Não, a todo momento tinha a suspeita de atentado terrorista. Teve o atentado na Bélgica, depois quando eu estava indo embora teve o atentado lá na praia. Teve também um atentado no Charlie Hebdo também, que é aquele jornal satírico francês, e que eles foram colocar uma charge sobre Maomé na capa do jornal e causaram a Charlie Hebdo tiveram aquele atentado também contra o jornal, morreram alguns jornalistas naquela situação, enfim, situações em que há necessidade de se unir forças nesse momento, né, tanto na parte de política externa dos Estados Unidos com a política externa europeia, para que as forças sejam utilizadas com a finalidade, não é só força no sentido de, vamos dizer, de guerra, né, poder militar, não é isso? Força acima de tudo de inteligência, serviço de inteligência acima de tudo, para saber onde encontram-se estes terroristas nestes locais, nestes países,
investigação constante e, consequentemente, sem dúvida nenhuma, vai ter sofrimento aí de alguns lados, como a Bruna disse, né? Ela vivendo lá e as pessoas que vão para lá também, turistas e tal, acabam sofrendo esse tipo de situação. Tá certo? Bom, vamos dar uma mudada aqui agora, falar de notícias aqui de São Paulo, Bruno. Olha só, excesso de buracos nas ruas da capital paulista. E o Tribunal de Contas do município está cobrando explicações. Sim. Em janeiro, a operação Tapa Buraco da Prefeitura perdeu metade das equipes em relação a 2016, ficando desfalcadas. Na ata da sessão de uma audiência do Tribunal de Contas, publicada dia 14 de março, um dos conselheiros diz que o caso é grave e não é simples, e que causaram prejuízos à população. O Tribunal de Contas deu 15 dias para a Prefeitura explicar o serviço de recapeamento da capital e a situação dos buracos existentes atualmente. Os buracos causam um prejuízo para os cofres públicos da cidade e também das pessoas, além de serem um risco por provocarem acidentes. Nessa quinta-feira, uma moto caiu em uma cratera no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Por volta das 8 da manhã, um casal que estava na moto caiu no buraco, tendo sido resgatados e sem ferimentos com gravidade. Alô, Dória? É, isso mesmo, não dá, né? Aliás, o Dória, que é o responsável pelo programa Cidade Linda, a gente pode até ter uma cidade linda ainda que não tenha, né? O programa é bom, quer dizer, como proposta o programa é bom, mas ainda falta muito, porque quem circula nas ruas de São Paulo, eu, por exemplo, final de semana passado, estive nas mediações do Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú está bastante deteriorado, com muita pichação, e o prefeito, que é contra essa coisa da pichação, né, precisa também ficar atento ao centro de São Paulo, porque não anda nada bem em termos de preservação, em termos de valorização do patrimônio, seja o patrimônio privado, seja o patrimônio público, não está bacana o centro de São Paulo. E, consequentemente, agora também vem aí essa informação do excesso de buracos nas ruas de São Paulo, porque o motorista, e eu também sou motorista em São Paulo, sei que você desvia de buraco, quando você vê, está caindo em outro. Então, o prefeito precisa ficar atento realmente a isso, porque senão essa história da Cidade Linda vai acabar virando piada na cidade de São Paulo, viu, Bruna? E tem denúncias lá na FGV, uma faculdade de renome, também uma denúncia aí meio complicada, viu, Bruna? Olha só. É verdade. Alunos da GV denunciaram professores de economia e administração por declarações racistas e machistas durante as aulas. Segundo o diretório acadêmico, uma comissão de ética da coordenadoria da faculdade foi aberta para apurar as denúncias e definir punição para os docentes. Era um grupo do Facebook exclusivo para alunos da GV. Uma aluna relatou que um professor declarou que mulher só faz o trabalho quando enche ela de porrada. Não tem que tratar a mulher com beijo e mimimi. Tem que tratar com tapa, tem que mostrar quem manda é o homem. O texto postado em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, termina com a aluna dizendo que as palavras foram proferidas a risos por um professor da Escola de Administração de Empresas. Feliz Dia das Mulheres. Na sequência, outra aluna comenta que a GV teve expressões assim, desde a época em que ela estudava na universidade em 2009. Ela comemora a exposição das situações semelhantes para que os casos sejam apurados. Por meio de nota, a GV disse desconhecer as postagens com denúncias de alunos, mas que rechaça qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Mas não é o que está dizendo aqui na matéria, né? Ela rechaça qualquer tipo de discriminação ou preconceito, porém, o grupo aqui do Facebook aqui para os alunos da GV diz que uma aluna diz que um professor, vejam só, professor da GV, não é qualquer faculdade, a FGV é uma das melhores faculdades de economia e administração do país e, quiçá, da América Latina. Olha só, diz o seguinte, mulher só faz o trabalho quando enche ela de porrada. Não tem que tratar a mulher com beijo e mimimi, tem que tratar com tapa, tem que mostrar que quem manda é o homem. Certo? Essa é a declaração de um professor da GV, onde se espera, no mínimo, que o professor tenha respeito. Respeito, inclusive, Dia da Mulher, respeito, seja do ponto de vista do sexo, de raça, seja lá o que for, né? Ele com a bagagem
de ensino, de cultura, de educação, que normalmente tem um professor dessa categoria, ele teria que, no mínimo, respeitar e muito as mulheres. Agora, é fundamental também que se saiba quem é o professor, porque isso não pode ficar barato, não. Isso não pode ficar barato. Os alunos também, homens também têm que se juntar contra isso. Não é porque o cara falou que é a favor dos homens, não sei o que ele tem. A gente tem que defender também os direitos das mulheres. E quando o professor se posiciona dessa forma, nós também temos que ir atrás, saber quem fez, saber quem faz. Porque, olha assim, uma outra aluna diz que desde 2009 isso acontece na faculdade. Quer dizer, nós estamos em 2017, são 8 anos. Ela, quando ela estava lá, ela já ouvia esse tipo de expressão. Quer dizer, nós como cidadãos temos que trabalhar contra esse tipo de preconceito que não leva a nada, aliás, não leva a nada no sentido pejorativo da palavra, mas leva sim a prejudicar a classe das mulheres no Brasil. E ainda em detrimento a uma educação que vai também contra a GV, né? Quer dizer, contra o nome da instituição FGV. E o pior que isso o professor ainda está incitando a violência da mulher. Sem dúvida. Não, uma série de situações ele está criando. Quer dizer, é uma coisa que eu começasse a encher de porrada aqui a Bruna, porque eu sou o dono eu sou o diretor, sou isso. Não, você tem que trabalhar aqui. É uma coisa absurda, para dizer o mínimo. Bom, e teve sorteio da Mega Sena, vamos agora dar uma suavizada aqui na situação. Ô Bruno, olha só, aconteceu na noite desta quarta-feira o sorteio do concurso 19 e 12 da Mega Sena. Um único apostador de Campina Grande, na Paraíba, faturou quase 6 milhões de reais. Né? As dezenas sorteadas, quais foram, Bruna? 10, 13, 33, 35, 36, 42. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 43 apostas acertaram 5 números e irão levar para casa o prêmio da Quina, que foi de R$ 38 mil para cada um. E outros 4.500 acertaram a quadra, né, cabendo a cada um deles o valor de R$ 513 reais. O próximo sorteio acontece no sábado, dia 18, e o prêmio principal é de 3 milhões de reais. O sorteio será realizado às 8 horas, horário de Brasília. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. Preço mínimo é de R$3, a gente tem que tentar sorte, porque nessas horas, quem sabe, né? Tá passando ali um anjo que nos alerta e faz com que a gente ganhe pelo menos uma fatiazinha aí desse prêmio, quem sabe. Bom, e vamos trazer agora o meu amigo Emerson Wesley Dias com o quadro Momento O Inédito Viável. Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Estamos aqui novamente com Emerson Wesley Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E qual é o tema que você traz hoje aqui para os ouvintes do Radar Paulista? Renato, sabe que a gente está olhando aí para o futuro, né? E a gente começa a ver alguns movimentos na economia, enfim, a gente espera aí que da agora para frente, né, as coisas melhorem. Então está na hora de começar a refazer os currículos, né? E torcer para que os empregos comecem a surgir aí. Então é um tema que a gente sempre gosta de falar. E às vezes as pessoas ainda continuam tendo dúvidas, né? E perguntam assim, mas o que eu coloco no meu currículo? O que eu não coloco? Qual que é o modelo atual? Enfim. Então eu elenquei aqui 10 pontos que são essenciais para qualquer currículo e é muito bom que você preste atenção para você fazer o seu currículo e aí torcer para um novo emprego. Aliás, eu mesmo vou pegar essas informações aí, viu, Emerson? Porque eu estou precisando atualizar meu currículo aqui também. Vamos lá. Importante isso, Renato. Bom, o primeiro tópico do currículo é objetivo. O currículo tem que ter objetivo. Se você escreve um currículo, você tem que dizer para qual vaga você está aplicando, né? Para qual tipo de trabalho. Não pode ter um currículo que tenha 5, 6 objetivos. Porque isso gera dúvida na pessoa que está recebendo o seu currículo. Mas esse cara quer o quê da vida? Então, tem que ter lá objetivo. E um só, específico. Né? Certo. O segundo, português impecável. Errar o português no currículo já é sinal de reprova. Esquece. Português errado. E hoje é muito fácil, porque qualquer corretor aí de computador corrige o português, não precisa ter preocupação. Né? Então, português é fundamental. O terceiro, é conte a sua história profissional. Ou seja, elenque lá as empresas que você passou.
Quarto, mostre as suas realizações. O que você fez nessas organizações? Né? O que você realizou por onde você passou? Mas são as coisas principais, né? Sim, exatamente. Não é a rotina. Não, exatamente. É coisas que você realizou. Eu fiz um projeto, eu reduzi custos, eu trouxe receitas, enfim, coisas que você conseguiu contribuir. E talvez não é uma coisa assim que eu fui o responsável principal. Não, talvez eu participei de alguma coisa muito relevante. Tá. Então é importante, olha, eu participei de um projeto que, ao final das contas, trouxe uma redução de custo para a empresa de 10%, ou que aumentou o faturamento, enfim, de alguma coisa que você melhorou para a organização que você passou, realizou. Né? 5, as suas experiências e conquistas. Coloque lá tudo que você... por exemplo, ganhei um prêmio, ou participei de alguma coisa, né? A experiência que eu vivenciei em rotinas que eu cuidava, né? Tá. Coloca ali a sua experiência. 6, evidencie habilidades. Diga o que você sabe fazer. O que eu sei fazer? Eu sou bom em prospectar clientes, eu sou bom em organizar uma rotina, eu sou bom em gerenciar um projeto, eu sou bom locutor, enfim, evidencie as suas habilidades. Tá. 7, tudo isso que eu falei tem que ser curto e objetivo. Tem algum padrão, Emerson, em termos de tamanho do currículo? Eu, na minha vida executiva, eu sempre gostei de currículos de 1 página. Tá. Pensando que é o seguinte, quando você vê a TV, a propaganda é 30 segundos. Em 30 segundos o cara vende casa, vende carro, vende livro, vende propaganda, vende pneu, vende geladeira, ele vende tudo. Por que você não consegue se vender numa página? Então tem que fazer esse exercício de caber tudo isso numa folha. Né? Por quê? Até porque é o seguinte, currículo de 3, 4 páginas ninguém lê. A pessoa leu a primeira folha, não gostou, já na terceira, então, ele nem chega. E com a correria hoje que as Esquece, pessoas têm, com a né? quantidade de currículos que as empresas recebem. Enorme, né? Enorme. E curto objetivo, né, que é o 7º item, ou seja, tem que caber numa folha. O 8º item é evite chavões. Aquelas coisas que todo mundo escreve. Eu sou ótimo em relacionamentos pessoais, né? Mas se você não é ótimo... significa, né? Muitas vezes isso é o mínimo que eu espero de você numa organização, né? Eu sou hands-on, né? O pessoal fala que é mão na massa. Mas se você não for mão na massa... é o quê? Você varre também? Você... Duvido que seja. Né? Então, não é. Esses chavões... Eu sou resiliente, né? Esquece. Ninguém quer saber, ninguém quer ver isso no currículo. Tá. A gente vai perceber isso numa entrevista. E o currículo tem que funcionar para ser um cartão de visita para você ser chamado para a entrevista. E na entrevista você conta essas coisas que não cabem no currículo. Né? Tá. E o 9º tem que ter uma estética. Às vezes o currículo tem... O cara começa um parágrafo na esquerda, daí o outro parágrafo de baixo é na direita, aí ele pula uma linha, aí as fontes são diferentes, né? O título é com um jeito, o conteúdo é com outro jeito, o tamanho, né? Fica uma bagunça o currículo, não tem uma estética. Tem que ser... Até pode pedir para alguém colaborar, né? Claro. Essa questão de, às vezes a pessoa não manja muito Exatamente, disso, né? sem dúvida. Pede para alguém dar uma olhada, né? Fulano, o que você achou desse currículo? Você concretaria essa pessoa? Né? E 10º, que é uma coisa muito importante, mas que eu já cansei de ver, contato. Tá. A pessoa esquece de pôr o contato. Ela põe lá o nome dela, solteiro, casado, RG, tal, CPF, e não põe um telefone e um e-mail. Então, como é que eu vou achar essa pessoa, né, no mundo real, né? Então, quer dizer, tem que ter um telefone, um contato, um e-mail, alguma coisa que você tenha como localizar essa pessoa. Então, acho que esses 10 pontos são essenciais para você ter um currículo esteticamente agradável e que abra portas para você passar para a segunda fase, que é uma entrevista de emprego. Tá certo, e é importante mesmo, ainda mais como você está dizendo, né, Emerson? As coisas estão melhorando na parte econômica, estão surgindo aí novas oportunidades de uma maneira geral. E normalmente você deixa aqui também a sua frase do dia. Qual é a frase que você traz hoje aqui para os nossos ouvintes? A frase é de James Robertson, que diz o seguinte: o escopo de seu sucesso em qualquer empreendimento depende da clareza de suas ideias. Olha, e realmente, acredito muito nisso, viu? A clareza das ideias, como você põe essas ideias para ir atrás dos seus objetivos, não é isso? É isso aí, exatamente. Como é que você se vende, né? Tem que ser claro o objetivo. Tá certo. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviavel.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável. Tem o Facebook, Instagram e lá no YouTube tem o canal O Inédito Viável, onde você se inscreve e tem acesso a todo o conteúdo do que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson. Te aguardo aqui, então, na próxima edição do Radar Paulista, trazendo o momento O Inédito Viável.
Tá aí o Emerson Wesley Dias trazendo as dicas, né, do momento O Inédito Viável, ele que está sempre aqui no Radar Paulista às terças e quintas-feiras, contribuindo aí, colaborando com o dia a dia dos nossos ouvintes e internautas, né? Lembrando também do nosso patrocinador, Reserva Cultural, que traz sempre a melhor programação de cinema de São Paulo. Reserva Cultural que fica na Avenida Paulista, número 900, no térreo da Avenida Paulista, aquele prédio imponente da TV Gazeta, um prédio belíssimo, é um prédio histórico de São Paulo, e que o Reserva Cultural, como a gente sempre fala, traz uma programação de cinema muito bacana, aquela, às vezes considerada aquela programação cult, né, com filmes do cinema europeu, com também do cinema norte-americano, e também com espaço gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, tem aquele bistrozinho para você fazer também aquele almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim. E até uma boulangerie, né, Bruna? Como você teve lá em Paris, você sabe como é que são bonitinhas aquelas boulangeries que tem lá em Paris. E dentro do Reserva Cultural, a gente também tem uma boulangerie, né? Que para quem não sabe o que é uma pequena padaria, né? Em Paris tem aquelas coisas deliciosas, você encontra naquelas boulangeries. E também no Reserva Cultural, porque o Reserva Cultural tem a tradição francesa, né? De ter ali, inclusive, alguns produtos da culinária francesa, e você encontra tudo isso no Reserva Cultural, tá certo? Tem também, além do Reserva Cultural, mais espaço lazer, o sucesso do seu evento com área verde e amplas instalações. Você, inclusive, obtém mais informações no Facebook, facebook.com barra mais espaço e lazer, inclusive fotos e tal. Você quer fazer uma festa, um evento, você pode curtir lá o Mais Espaço e Lazer pelo Facebook. Também o patrocínio de Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Também mais informações no facebook.com barra Ateliê Comunicação SP. Tá certo? Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Já já nós vamos voltar com a entrevista do dia. Vamos conversar com a diretora de marketing da Search Optics, a Juliana Vicente. Nós vamos falar sobre o marketing no mercado automotivo, um mercado automotivo que está aí aos poucos se recuperando depois da crise, a crise que ainda assola o país, e a Juliana Vicente vai dar boas dicas sobre o marketing nessa área. Já já a gente volta aqui com o Radar Paulista. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. A dica de hoje
é o Pilates como uma atividade física. O Pilates ele pode sim ser considerado como uma atividade física, não apenas como uma reabilitação. No Pilates a gente tem exercícios intensos, porém que não prejudicam e não vão te trazer malefícios, como às vezes a gente acaba vendo em treinamento físico de musculação. Então, no Pilates a gente trabalha com uma fluidez diferente, com uma carga diferente e com sempre postura, alinhamento associado, sem prejudicar o organismo. Dica de hoje sobre comunicação e liderança. Considerando que o processo de comunicação somente é bem-sucedido quando o destinatário recebe, compreende e sabe interpretar sua mensagem, considere as características do público-alvo. Isso é essencial para o sucesso dessa ferramenta, no caso, a comunicação. Quando você for chamar a atenção de alguém, faça isso de forma reservada. Justifique seu motivo, descreva o ocorrido. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não demonstra fraqueza, mas sim sinal de respeito, de consideração. Caso você receba alguma informação que não procede, não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. É importante que você saiba, que você esclareça. Isso não é demérito. Se o clima, por algum motivo, esquentar, alivie essa tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que esse clima seja resolvido rapidamente. A comunicação é uma ferramenta essencial para que você alcance seus resultados. Desejo que você assim o faça e melhore cada vez mais os seus resultados. Nós estamos de volta aqui com o Radar Paulista, agora trazendo aqui a entrevista do dia com a diretora de marketing da Search Optics, a Juliana Vicente. Nós vamos falar sobre o marketing no mercado automotivo, né? Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Juliana. Boa noite, Renato, eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, a gente está vindo aí de uma crise, como eu até comentei no bloco anterior, aqui uma crise econômica no Brasil. Acho que é fundamental esse tema até para que nós possamos colaborar, né, com esse impulso, vamos dizer assim, da economia no setor automotivo. E aí você participou, né, da convenção da Associação Nacional de Revendedores de Automóveis, a ANDA, e que é o principal evento de distribuição automotiva do mundo. Aí eu gostaria de, antes de mais nada, Juliana, que você falasse um pouquinho sobre o evento e quais foram as novidades que, na sua opinião, chamaram a atenção lá dessa convenção. Olha, Renato, é sempre um prazer para a gente participar da NADA, até como você falou, é o maior evento automotivo do mundo. É ali onde dita as tendências, inclusive dos próximos anos, e o que vai acontecer. E esse ano, principalmente, teve um tom especial porque foi a edição de número 100. Então, para vocês entenderem há quanto tempo já existe e qual é a importância ali. O evento é gigante, muito se falou de marketing digital. Então, dentre todos os assuntos que se comenta muito, é como o marketing digital ainda tem como crescer, o que pode fazer para as distribuidoras automotivas, o que tem de novidade, porque ainda não é um mercado saturado, ainda existem muitas novidades para surgir. E um outro tema que acabou ficando ali num debate muito grande nos Estados Unidos foi como a gestão Trump vai poder influenciar ou não o mercado automotivo ali, porque é um dos temas que eles mais têm falado e que ele tem tocado nesse ponto de fechar o mercado, como vai ficar o mercado automotivo ou não. Então, de maneira resumida, foi isso. Tá. Juliana, falando em Trump, desculpa, Renato. Não, claro. Juliana, falando em Trump, qual foi a sua percepção, já que o evento foi nos Estados Unidos, com relação ao Trump, ao mercado automotivo? Na verdade, os americanos eles têm uma coisa que assim, eles já passaram por uma crise automobilística, né, na década de 90, no final da década de 90, e ali eles perceberam algumas formas de como
se destacar, como sobreviver. Foi ali também que a Search Optics surgiu na época, então a gente viveu bastante junto com eles as angústias e as dificuldades. E agora o que eles têm falado, então não existe muito, eles não sabem muito qual é o caminho que o Trump vai seguir. Por mais que ele fale, ainda existem algumas controvérsias. Então existe um otimismo cauteloso. Foi a melhor palavra que a gente conseguiu encontrar para definir esse cenário. Tanto as montadoras quanto os distribuidores de automóveis, que são as concessionárias, como a gente chama aqui no Brasil, estão trabalhando com cautela, mas ainda querendo ter um otimismo, né? Muito do americano isso de ser patriota. É esse o cenário por lá. Inclusive, Juliana, essa questão do Trump, ele traz uma certa preocupação com relação à contratação de pessoal, já que ele baniu, né, refugiados, viajantes de alguns países de maioria muçulmana, né? Então há essa preocupação. Você acha que mesmo nesse ponto há que se ter, mesmo com esse cuidado, como você disse, né, das empresas, e acredito que isso inclua as automotivas, isso dá uma certa, vamos dizer, uma certa angústia ou uma certa preocupação das pessoas que trabalham no setor automotivo dos Estados Unidos? Sim, acho que para a classe trabalhadora existe sim uma preocupação grande, enquanto não tiver claro qual é o cenário e como que isso vai se desenvolver, porque existe uma promessa de fortalecer a economia, ele diz que está ali protegendo os americanos e os trabalhadores que estão ali, mas ainda existem muitas dúvidas. Então, é um mercado mesmo que está vivendo um momento de cautela e de cuidado, sem tomar grandes decisões nesse momento. Uhum. Agora, vamos falar um pouquinho do marketing digital propriamente dito, Juliana. E aí, um tipo de ação que as empresas têm hoje é aquela coisa de comprar a palavra-chave no Google AdWords, né? A ferramenta, quer dizer, a empresa acaba aparecendo, os serviços prestados acabam aparecendo. É uma ação que a grande maioria das empresas faz. Agora, como se diferenciar nesse tipo de ação de marketing feita pelas empresas, trazendo também a sua expertise aqui para esse tipo de atitude? Legal, eu gosto bastante dessa pergunta, porque assim, no mercado automotivo, por exemplo, hoje no Brasil, o número é que 90% dos consumidores que desejam adquirir um novo carro, eles já usam a internet para se informar. Então, antes dele começar a visitar uma loja, é na internet que ele está ali. Antigamente, há 3, 4 anos atrás, um consumidor costumava visitar 4 concessionárias antes de decidir a compra de um carro. Hoje ele já visita 1.5, o número médio. Então a internet ganhou aí uma relevância e uma importância muito grande, e a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Não é simplesmente comprar palavras-chave. Eu vou criar uma conta minha no Google AdWords e eu mesma, ou o meu sobrinho, eu conheço alguém ali, um vizinho que pode fazer para mim. O que acontece é que o mercado cada vez está mais profissional, existe uma concorrência grande, todo mundo quer estar nas primeiras posições, né? Existe uma piada que o pessoal fala, se um dia você quiser esconder uma informação, coloca na segunda página do Google que ninguém vai achar, porque praticamente a maioria das pessoas não vão para lá. Então a guerra é para estar nas primeiras posições e a gente quer estar lá em frente. Então a primeira coisa não existe uma fórmula única. Cada agência vai trabalhar de uma forma, cada pessoa que trabalha com AdWords tem a sua maneira de fazer. E aí também que você consegue talvez ir muito bem ou muito mal. A outra coisa que a gente sempre fala é a agência precisa entender do negócio do cliente. Porque entendendo do negócio do cliente, ela vai conseguir saber exatamente o tipo de palavra que pode ser o diferencial. Às vezes é uma palavrinha ou outra palavrinha ali que muda, então isso faz muita diferença. No nosso caso, por exemplo, a gente é especializado no segmento automotivo. A gente conhece muito do business do cliente, a gente sabe muito o que ele está fazendo. Então a gente sempre indica, sugere aos nossos clientes que pesquisem, que conversem, mas que conheçam isso. E aí a última coisa que eu posso falar é, grandes agências trabalham com robôs. O que são os robôs? Eles programam os anúncios, eles entendem onde está desenvolvendo melhor, onde não está, e acaba o robô refazendo a programação. Mas só essa tecnologia hoje não adianta. É muito importante que existam pessoas de carne e osso ali, reais, atrás daquela programação, para que se somem a qualidade humana com a qualidade tecnológica. Eu acho que a soma desses 3 fatores que eu falei, então, a soma da qualidade humana com a qualidade tecnológica, conhecer o cliente e ter uma boa estratégia é onde vai ser o grande diferencial. Tá. Você disse uma coisa que eu acho que até
interessante, como curiosidade, você diz que as pessoas estão reduzindo o número de visitas às concessionárias, não é isso? E um número bastante aí razoável. As pessoas têm o costume de comprar carro sem ir à concessionária? Você tem essa informação? Não, aqui no Brasil ainda não. Ainda não. É algo muito pequeno. O que já começou a acontecer muito forte são autopeças, tá? Então a parte de reposição, então por curiosidade, pneu é algo que a gente nem imagina, mas se compra muito pela internet, é muito comum. Mas assim, o carro mesmo, a grande maioria ainda faz a compra, a grande maioria mesmo ainda faz a compra presencialmente. O que difere é quando ele chega na loja, ele já sabe exatamente o que ele quer. Entendi. O vendedor até perde um pouco aquele papel de consultor, porque o consumidor já chegou tão informado e já sabe tantos detalhes que a venda deixa de ser tão técnica, já acaba sendo uma negociação final. Então é essa mudança que começa a acontecer ali no ponto de venda. Eu estou te falando isso porque aqui a informação que nós temos é que a onda no mercado dos Estados Unidos é de 100% de penetração digital, né, no que tange aí a esse mercado automotivo, né, quer dizer, 100% tudo feito digitalmente. Então a impressão que dá, né, de que haja já essa procura também no Brasil. Agora, agora a pergunta que eu te faço, né, Juliana? As pessoas estão preparadas, as empresas estão preparadas para oferecer também esse tipo de serviço digital, 100%, já que você precisa trabalhar muitas vezes com a inovação, como você disse, com criatividade, e para trabalhar com criatividade, né, fazer com que as pessoas busquem o seu serviço na internet, a sua marca, você vai precisar, né, ter esse trabalho extremamente profissional. Dá aí uma geral para a gente em termos de Brasil, quer dizer, o que o Brasil está fazendo nessa área? Legal. Quando você fala que nos Estados Unidos eles estão chegando a 100% de penetração, significa que está chegando a 100% da população conectada, tá? Não ainda significa que eles estão... 100% das pessoas vão começar a comprar o carro online. Tem mas pessoas que estão conectadas. Sim, exatamente. Então 100% da população está conectada. Só para vocês saberem, no Brasil esse número é em torno de 50%. São 102 milhões de usuários hoje no Brasil que já acessam a internet. Também um número bastante grande aqui na América Latina, é o mais expressivo que a gente tem. Tá. Quando você pergunta se as empresas elas estão preparadas e como que está isso, a minha resposta é não. E eu te diria não porque muitas já entenderam a importância, muitas já buscam se profissionalizar, mas ainda existe um fator chamado smartphone ou celulares que chegou com muita força e as empresas não conseguiram acompanhar essa mudança. Então, assim, hoje a gente faz praticamente tudo pelo celular. Um outro número, por curiosidade, a gente acessa o celular em média 86 vezes por dia. Isso significa que a gente faz tudo no celular. Mas eu conheço pessoas que acessam umas 1.000, 1.200. É porque é uma média, aí a gente acaba tendo um número mais baixo, mas eu também conheço, talvez eu seja uma delas. Mas a gente acessa muitas vezes por dia para fazer tudo. Isso significa que se eu quero comprar um carro, ou se eu preciso fazer algum reparo automotivo no meu carro, ou qualquer outro serviço, ou qualquer outra coisa que envolva, o primeiro lugar onde eu vou é no meu celular, eu não vou mais no computador. Verdade. Só que o que está acontecendo é, o site das montadoras ou o site desses comércios ainda não estão preparados para funcionar perfeitamente. Então a gente está num momento de descoberta de melhoria, a gente precisa fazer com que as empresas melhorem seus sites, comecem pelo básico, que é ter um site que funciona perfeitamente na tela, tanto de um dispositivo móvel quanto de uma televisão, de uma Smart TV. E então esse é o processo que a gente está vivendo no momento, aqui no Brasil. Entendi. Para a gente finalizar, Juliana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, a respeito dessa questão econômica. Quer dizer, como é que você vislumbra a partir de agora? Nós já saímos daquela talvez fase pior de 2016, nós tivemos aquela crise, né, forte na área econômica. Como é que, a partir de agora, o mercado automotivo passa a ver o ano de 2017? O mercado automotivo está muito confiante agora aqui no Brasil, com 2017. Os números da economia mostram que existe, sim, uma retomada aí do crescimento. Então, é o momento de voltar investimento, de conseguir entender que a gente não vai manter aquela recessão ou estagnação que a gente estava, mas existe sim uma previsão de crescimento. Então essa é a nossa mensagem, entender que o marketing digital é um grande suporte ali, que é onde pode fazer uma diferença do negócio, e acreditar que os números não vai ter um crescimento gigante em 2017, mas pelo menos a gente retoma e volta a crescer.
Tá certo, então. Juliana, agradeço demais. Juliana Vicente, né, que esteve aqui pela Search Optics, dando essa geral, esse panorama, tanto do marketing como do mercado automotivo, inclusive nos Estados Unidos lá, como diz também a Bruna Panunzio, que trouxe essa questão do Donald Trump para a gente também ter essa visão, porque é importante, porque afinal de contas, né, hoje a globalização, sem dúvida nenhuma, aproxima os países também no aspecto econômico. Agradeço demais, agradeço a todos os ouvintes, internautas, também telespectadores, a Bruna Panunzio, que também apresentou comigo aqui o Radar Paulista, tá certo? Toda a equipe de produção aqui, a equipe técnica da BCC, também lá da Rádio Trianon, que nos acompanhou, né? E ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Radar Paulista. Até amanhã, se Deus quiser.